Fala, gremistada! Sextou aqui na Esperoto TV, uma sexta-feira com cara de segunda, né? Me diz aí, tá muito bravo ainda? Tá muito decepcionado? Tá tentando achar as respostas? É difícil. Eu, como torcedora, fiquei boa parte do tempo, assim, depois que acabou o jogo, pensando, né? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Onde que tá o erro? Ou melhor, os erros, né? Quem errou? Por que que foi esse desastre? Né? E aí a gente começa a esfriar a cabeça, analisar, pensar. Começando pelo primeiro tempo, que foi surreal, inacreditável. Se o Grêmio jogar assim daqui pra frente, a gente sai da zona do rebaixamento e é capaz de beliscar lá uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? Porque foi um jogo assim atípico do Grêmio. O Grêmio executou muito bem a marcação, o Grêmio envolveu o Flamengo, né? Colocou na roda, como se diz, circulou a bola, chegou na área, foi assim. A gente fica comentando nos grupos, né? Olha, vai dar, o Grêmio vai ganhar esse jogo, o Grêmio vai classificar. O Grêmio teve boas jogadas também ali na área, né? Jogou assim na reação, teve um jogo reativo, sim, esperando o erro do Flamengo, jogando no contra-ataque. Teve seis oportunidades claras de fazer o gol, de matar o jogo ali no primeiro tempo. E mais as bolas paradas, né? O Alisson também mais uma vez ficou no quase. Foi uma judiaria até não entrar aquela bola, né? E aí tudo muda aos 27 minutos na lesão do Douglas Costa. Esse foi o ponto-chave, né? E foi o primeiro erro do Felipão, porque ele acaba colocando o Ferreira. E assim, eu acho que o Ferreira para esse jogo, na fogueira, como tava, né? Era um jogo, uma decisão de Copa do Mundo. E ele recém voltando de lesão, substituiu o Douglas Costa, que estava voando no jogo. Não era uma tarefa fácil, né? Principalmente para o Ferreira, com a característica de jogo do Ferreira, recém voltando da lesão. Era meio nítido que ele não entregaria 100% do futebol dele. E aí eu penso que daqui a pouco seria melhor ter colocado o Jonathan Robert, né? Também é um guri, também é um menino que vinha jogando muito bem, principalmente pela direita, né, para substituir justamente o Douglas Costa, que estava pela direita, né? Aí ele coloca o Ferreira na direita, deixa o Alisson na esquerda. Também é um segundo erro, porque ele poderia então ter invertido, né? E aí a coisa começa a ir ladeira abaixo, né? Tem que pensar assim, que é uma decisão, né? Então tu tinha que ter colocado ali a tua melhor opção e com o melhor que tu tem. E por mais que o Ferreira seja um jogador bom, seja até melhor do que o Jonathan Robert, naquele momento ele não era. Naquele momento ele não estava, né, em condições. Então eu parto desse princípio, assim, né? Aí aos 47 minutos o Lucas Silva leva um amarelo. E aí o Campas, que seria a próxima substituição, só entra no jogo aos 15 minutos do segundo tempo. E isso por quê? Porque o Campas e o Ferreira, inclusive, foi dito da parte médica, eu acredito, que eles só poderiam jogar mais ou menos 30 minutos, né? E o Ferreira entra aos quase 30 do primeiro tempo. Então, assim, tanto é que o Ferreira no segundo tempo não viu o jogo, né? O Ferreira não participou do jogo, o Ferreira assistiu o jogo, né? E muito por conta disso, eu acho que é a questão física, né? Justamente porque o Felipão colocou ele muito cedo, onde ele não entregaria 100% do futebol, e a partir daí as coisas começaram a dar errado. Mas mesmo assim, o Grêmio segue com um meio-campo eficiente, segue com um bom ataque dentro das suas possibilidades, né? E entra num segundo tempo assim com um cenário ideal para dar tudo certo. Só que o que acontece é justamente o contrário. O Flamengo já entra com duas alterações, tira dois principais jogadores, que é o Diego e o Arrascaeta, e põe o Mateuzinho e o Thiago Maia. Aí o Renato já fecha um pouquinho a casa. Aos 7 minutos o Ferreira leva um cartão. Aos 15 minutos entra o Campas. Até aí tudo certo, né? Só que a partir daí o Felipão acaba tendo uma leitura muito equivocada do jogo. Muito errada, muito errada.
Aí começa a deslanchar tudo, porque o Flamengo se retrai um pouco e o Felipão desestrutura todo o time. Acaba tirando o Thiago Santos, que era a nossa proteção do meio-campo, para colocar um centroavante. E um centroavante insuficiente, que é o Diego Souza, para jogar contra um time rápido e poderoso como o Flamengo. Aí também tira o Alisson e coloca o Luiz Fernando. Duas alterações completamente desnecessárias e erradas. Exatamente aos 26 minutos acontecem essas mudanças, onde o Grêmio escancara a casa, esqueceu totalmente da parte defensiva, quis focar no ataque e esqueceu completamente da defesa. Justamente o cara que é um admirador da retranca, que ama três volantes, é simplesmente inexplicável isso que o Felipão fez no jogo. Não, isso é uma coisa que eu ainda não encontrei as respostas, né? É surreal o que aconteceu num jogo onde o Grêmio vinha jogando bem, onde o Grêmio vinha tendo chances, né? E se tivesse ficado nesse 1-0, logo após o cartão amarelo do Ferreira, né, que teve o gol, tava de bom tamanho. Tava, assim, perfeito. Perder de 1-0 pro Flamengo em casa e ter a chance de tentar reverter o placar lá, tava de bom tamanho. Só que o Flamengo seguiu mexendo nas suas peças, seguiu tirando seus jogadores titulares, seguiu colocando mais reservas e mesmo assim deu um nó no Grêmio. Se o Felipão deixa como estava, talvez hoje a gente ainda tivesse a chance de tentar reverter esse placar. Se ele não faz essas alterações, hoje a gente estaria falando algo bem diferente. Só que aos 40 minutos começa o desastre. O Grêmio simplesmente foi anulado, foi massacrado no finalzinho do jogo, né? Uma goleada, mais um vexame e totalmente desnecessário, né? Totalmente desnecessário. Porque basta uma leitura errada, um jogador que é substituído para acontecer isso que aconteceu nesse jogo. O Grêmio não merecia, principalmente pelo primeiro tempo que fez, o Grêmio não merecia, principalmente porque jogou bem, estava alinhado, estava competitivo, não merecia que fosse esse vexame, essa goleada, justamente no finalzinho do segundo tempo, né? Então, sim, essa conta vai pro Felipão. Mas não só para ele, né? Porque eu não gosto de apontar dedos. A culpa foi do Felipão. Não. Essa culpa, essa situação do Grêmio, ela vem há muito tempo, né? Não é só o jogo contra o Flamengo. Aliás, não é só esse jogo contra o Flamengo. Teve o 5-0 também, que foi menos doído do que esse, porque aquele 5-0 a gente não jogou nada, o Grêmio não conseguiu jogar, e nesse jogo a gente conseguiu jogar, e foi um desastre que aconteceu no segundo tempo. Só que isso vem acontecendo desde 2019, onde o Grêmio perdeu não sei quantos jogos, empatou não sei quantos jogos, teve não sei quantas desclassificações vexatórias, com goleadas. Então isso é uma culpa de todo mundo. Eu sempre digo que a culpa é um pouco de cada um. É sim dos jogadores da época que não queriam nada com nada, que não davam sangue em campo, é culpa da direção que não contrata quando era preciso contratar, e aí foi saindo técnico. É culpa sim do Renato, que deixou muitas heranças para o Grêmio de hoje, onde está completamente desorganizado e o Felipão aos poucos está tentando reorganizar isso daí. Então a culpa é geral, Não dá para apontar o dedo e dizer que foi só o Felipão. Isso aí, claro, a culpa dessa goleada é do Felipão, né? O Felipão é completamente culpado por essa goleada por causa das substituições que fez. Mas a culpa dessa situação do Grêmio, ela é geral. Mas nem tudo está perdido
né? O torcedor do Grêmio, eu acho que é o mais esperançoso que tem, né? E é assim, a gente sempre tem que tentar ver o lado positivo, por mais que às vezes seja muito difícil, mas sempre tem. A gente procurar lá no fundinho, sempre tem, né? E um ponto positivo que eu vejo é que tanto o Grêmio, que jogou contra o Bahia, e o Grêmio, que jogou contra o Flamengo no primeiro tempo, podem tirar o Grêmio dessa situação. Se o Grêmio seguir jogando como vem jogando, e ainda contando com os reforços, né, que chegaram e que estão chegando e que estão por chegar, né, que eu espero, né, pelo menos que venha mais alguém, o Grêmio tem muita chance de sair dessa zona do rebaixamento, de alcançar posições melhores na tabela, de tentar beliscar uma Sul-Americana e se algo muito bom acontecer para o Grêmio, se o Grêmio conseguir dar aquela virada de chave, quem sabe ainda belisca uma Libertadores. É ousado pensar assim? É. É ser muito sonhador? É. Mas é isso que a gente tem que fazer, né, como torcedor. É acreditar, é sonhar com coisas melhores pro Grêmio e torcer junto. Eu sigo acreditando que não é hora de apontar o dedo, que não é hora de cutucar a ferida, né? O Felipão tem sim os seus erros, como todo e qualquer técnico que vier pro Grêmio vai ter. O Felipão tem sim as suas ideias ultrapassadas, mas o Felipão, para mim, é a figura que vai tirar o Grêmio dessa situação. O Felipão é o cara que tem o pulso firme. O Felipão é o cara que chegou no Grêmio e já mudou muita coisa. O esquema do jogo, a postura do time, alguns jogadores insuficientes já não tendo espaço. Então, assim, o caminho indica que as coisas estão melhorando. Não é um trabalho fácil o que o Felipão tem pela frente. O time totalmente desestruturado, desorganizado, e não é da noite para o dia que o Grêmio vai voltar a ser o Grêmio de 2017, 2016. Ainda vai levar tempo. Apontar o dedo e começar a massacrar o Felipão para querer que venha outra pessoa, outro técnico, aí é cometer suicídio. Começar tudo do zero agora, que as coisas, mesmo que seja aos poucos, estão começando a se encaixar, aí é suicídio. O técnico Renato errava, a gente perdia com o Renato, a gente empatava com o Renato, a gente perdeu com o Thiago Nunes, empatou com o Thiago Nunes. A gente também reclamou de muitas decisões erradas dele. Então, se a gente for ficar apontando o dedo mais uma vez, aí tem tudo para dar errado. E agora é hora de virar a página. O Grêmio ainda tem o confronto contra o Corinthians, dia 12. O jogo contra o Galo foi adiado por conta das convocações tanto do Atlético Mineiro quanto do Grêmio. Então o Grêmio só volta a jogar no dia 12 de setembro contra o Ceará, já no segundo turno. Vai ter 15 dias aí para dar uma repensada, uma reestruturada na casa, né? Vai arrumar a casa e só depois volta a pensar no Flamengo. Para esse jogo, tem vários reforços que estão voltando no DM. Um deles é o Jeromel, o Maicon e o Churin também estão voltando. Também o Vitor Ferraz e o Everton foram reintegrados ao grupo, estão à disposição, mas não devem começar a jogar, porque recém, né, voltaram a treinar junto com todos os outros jogadores. E tem reforços na mira do Grêmio. Eu vou deixar para a semana que vem, né, já falei demais hoje. O nosso papo fica por aqui. Sexta que vem eu tô de volta. Não esquece de curtir aqui, comentar, compartilhar para todos os amigos gremistas e te inscreve aqui no canal da Esperoto TV. Até a próxima. Tchau, tchau!